Olá pessoal, meu nome é Juliana Jandre e hoje nós vamos falar de um assunto também bastante importante para vocês no vestibular, que são aquelas palavras que geralmente causam confusão de sentido. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês como é que a gente fala atual em inglês, aposto que a primeira opção que vocês falariam seria actual. Só que na verdade actual tem um outro sentido que não é atual. A palavra mais apropriada para atual seria current, como vocês podem observar nesses exemplos aqui. Então, I need the actual figures, not an estimate. Se você encontrar uma frase como essa no vestibular, você já sabe que actual não tem o sentido de atual, mas sim o sentido de real. Eu preciso dos números reais e não uma estimativa. Já nesse caso, this is our budget for the current year, nós temos agora a palavra real que nós usamos para o inglês, que quer dizer atual. Então, this is our budget for the current year, quer dizer que esse é o nosso orçamento para o ano atual. Então, actual quer dizer real, enquanto o atual, nós usaríamos a palavra current. Um outro exemplo de palavras assim que também causam confusão são as palavras sensitive e sensible. Vocês sempre pensam que sensible é a palavra para sensível, só que na verdade não é. Para sensível, nós usamos sensitive e sensible, por sua vez, seria sensato ou sensata. Como vocês podem observar, this soap is for sensitive skin. Eu estou dizendo que esse sabão é para a pele sensível. Sensitive com sentido de sensível. Já aqui, she gave me some very sensible advice. Estou dizendo que ela me deu conselho muito sensato. Então, tomem cuidado com essas palavras também quando vocês estiverem lendo os textos do vestibular. Mais um exemplo seriam as palavras eventually e occasionally. Eventually que é o grande problema, que vocês têm uma tendência já a associar com eventualmente. Só que, como vocês podem perceber por esse exemplo, não quer dizer eventualmente. She hopes to get a job on the local newspaper and eventually work for the Times, quer dizer que ela espera conseguir um trabalho no jornal local para no final das contas, para que depois ela possa trabalhar no jornal maior, que seria aqui no caso The Times. Então a gente percebe que o eventually, ele está dando no caso a sucessão das coisas, que no final das contas é esse o objetivo maior dela. Então eventually não tem esse sentido de eventualmente. Então qual seria a palavra que a gente usa com esse sentido de eventualmente? Pode ser, por exemplo, occasionally. Com esse sentido, assim, nós geralmente, eventualmente, nos encontramos depois do trabalho para beber alguma coisa, para um drink, nós usaríamos we occasionally meet for a drink after work. Então, a palavra eventually é até considerado um falso cognato, que não parece eventualmente, mas não é. Que, na verdade, quer dizer no final das contas. Então, pessoal, prestem bastante atenção, que essas palavras são realmente as pegadinhas, então, para não cair nelas, fiquem atentos. Boa sorte e até a próxima!